We'll rise up from the dust. Oh, here we go, go, go. Let us heal and grow. You won't be alone. We're stuck. Mais 2 minutos. E aí a gente já começa, porque a Bruna tem que dormir. Pra mãe ela cuidar das plantas dela. E cuidar das filhas, ó eu, louco. E cuidar da filhinha dela. E do marido, talvez. Sejam bem-vindos a mais uma Tire Sua Live do Armário comigo. Pra quem tá assistindo agora no Instagram ou pra quem tá assistindo no YouTube, sejam bem-vindos e obrigado mais uma vez por vocês estarem me acompanhando desde o início. Hoje é uma live super especial por conta da minha convidada maravilhosa. Eu tô toda uma coisa assim, arlequina de preto. É a Bruna Taide, uma pessoa assim, cara, muito iluminada. Aproveitei o momento de quarentena pra reencontrar pessoas do meu passado que me influenciaram a ser a pessoa que eu sou hoje, e a Bruna foi uma delas. A Bruna tem uma história assim incrível, de superação, de vida, De pirueta, de balance. e de tudo, né? Porque quando a gente se conheceu eu falava porque ela consegue ou não, porque Deus. A Bruna saiu do Brasil. Ela vai contar toda a história dela, mas a gente se conheceu numa academia de dança e ela ganhou uma bolsa pra vir dançar na Europa. Naquela época, eu já tinha começado a estudar o alemão e ela ganhou uma bolsa pra Alemanha. Então eu falei, cara, o que essa menina tem que eu não tenho? Por quê? Porque ela foi pro país que eu quero, ela foi dançando, que é uma coisa que eu faço. E eu almejava muito, assim, a Bruna. Eu falava, mano, ela era pra mim a perfeição em pessoa e ela é pra mim, continua sendo e sempre será. E foi muito legal, assim, porque a gente acabou se reencontrando depois. Ai, oi, Kátia. Simon, hi, wie geht's dir? Hoffe, dass es dir gut geht. A gente se reencontrou depois na Alemanha. Eu tive a oportunidade de visitá-la e vê-la dançando num super musical. Num super balé que foi Gisele na época, em Karlsruhe. Não sei se ela lembra disso. A gente foi pra algumas festas, enfim. Tenho muitas perguntas, a gente vai se reencontrar agora depois de muito tempo. A gente se viu acho que uma vez ou duas vezes quando eu fui pro Brasil. Mas é isso, então vamos lá, vamos chamá-la porque ela já está aqui. Oi, Oi, estrelíssima da minha vida. tudo bem? Você tá me ouvindo? Bruna, você virou a sua câmera. Ai, voltou. Obrigado por você ter aceitado o convite e vir falar comigo e me reencontrar Imagina. depois de muito tempo. Como que você tá? Eu tô muito bem, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu fico muito feliz de poder participar disso, porque você é muito especial e mora no meu coração. Ai, gente, a Taíde é um nome que eu nunca vou esquecer na vida, entendeu? Meu sonho era chamar Thiago Balduino Taíde. Você não tem noção, você não tem noção. Eu posso te adotar e Eu te dou tinha- meu nome. Eu tinha um ódiozinho, assim, né? Porque eu falava, por que o Kiko e ela não? Por que ela fica e eu não? Por que ela finaliza e eu não? Entendeu? Eu tinha todo um ódio. Mas é isso. Se apresenta, por favor, pro pessoal do meu Instagram, o pessoal aí que não te conhece. Oi, pessoal do Instagram do Thiago, eu sou a Bruna, eu sou de Santo André, São Paulo. Como o Thiago já disse, a gente, assim, não que a gente se conheceu no Klein, porque quando ele entrou no Klein, eu já tinha ido à Alemanha. A gente acabou se conhecendo quando eu fui passar férias, as minhas primeiras férias, depois de estudar fora, né? E a gente se encontrou, eu lembro, em Santos, nas escadarias do festival, e essa pessoa veio correndo na minha direção. Você é a menina do cartaz e não sei o que, não sei o quanto. Eu, meu Deus, eu fiquei super assustada. E você tava com o Caio Fernando, eu lembro disso também. E desde aí a gente virou amigos. E você acabou dançando na minha formatura no Klein, que foi nesse mesmo ano, no corpo de baile do Carnaval em Veneza, foi. Uhum. Eu lembro disso. E aí começou a nossa jornada aí juntos. Ai, sim, incrível. E Bruna, mais uma vez, você foi uma super inspiração, assim, pra mim, sabe? Porque, Fico feliz. bom, através das nossas perguntas, você vai responder e o pessoal vai entender. Vamos começar, né? Porque é muita coisa, eu quero saber muita coisa. Vamos. Você acabou de comentar que você saiu do Brasil porque você ganhou uma bolsa pra você dançar balé na Alemanha. Como Sim. que foi pra você ter ganhado essa bolsa e ter deixado o Brasil com 17 anos? Foi maravilhoso. Ai, gente, foi triste, eu não queria. Eu não queria. Posso te falar que foi difícil, porque não foi difícil, porque eu tinha feito um trabalho com a Márcia e com a Helena durante anos de preparação para isso, então eu estava esperando esse momento, e quando eu ganhei a bolsa foi incrível, foi maravilhoso. Eu tinha um namorado na época, mas eu nem passou pela minha cabeça o namorado, eu tava, dane-se, eu quero comprar minha passagem, eu queria
manhã. Ai. Ir atrás desse sonho e fazer tudo que uma bailarina que estuda no Brasil, né? Geralmente, se você acaba não entrando na escola do Bolshoi, o que você almeja é ir fora, né? Porque é complicado a situação da dança no Brasil. Então, foi maravilhoso essa oportunidade que eu ganhei. Eu ganhei uma bolsa onde eu não tinha nenhum gasto. O gasto da minha família foi a passagem, que eles compraram tudo isso, mas eu ganhava para estudar. Eu ganhava uma ajuda que com esse dinheiro eu me mantinha o mês inteiro. E com o passar dos meses, eu acabei também começando a dançar no teatro como estagiária. Eu passava a manhã inteira no conservatório e à tarde e noite eu ia pro teatro, que era na cidade vizinha, e eu recebia pelas apresentações. Então, foi uma bolsa assim maravilhosa, numa escola maravilhosa, com pessoas e professores maravilhosos, e foi incrível. Não tem outra palavra que dizer que é incrível ter ganhado essa bolsa. Sim. Você sofreu algum tipo de preconceito logo que você chegou ou durante esse seu período fora? Não, assim, na Alemanha e estudando ali, não. Eu, inclusive, da minha turma, eu entrei, eram 5 anos de conservatório, eu entrei no terceiro, e da minha turma eu fui uma das únicas, assim, eu acho que teve eu e mais 2 ou 3 que fomos convidadas para dançar com a companhia, porque normalmente era a partir do 4º ano de conservatório que as pessoas entravam para fazer parte da companhia, né, para estagiar na companhia. Logo no meu primeiro ano, né, no terceiro ano de conservatório, eu fui convidada. O primeiro balé que eu dancei foi Lago dos Cisnes, como corpo de baile, e era incrível quando eu vi toda aquela orquestra na minha frente, escutar aquela música maravilhosa, incrível. Eu nunca sofri preconceito. Eu sofri, assim, entre aspas, preconceito de uma professora no Brasil, logo no começo, quando eu era pequena, eu devia ter uns 10, 11 anos, e assim, eu sou morena, eu não sou negra, não sou preta nem nada, e ela falava que bailarinas morenas não existiam. Eu tinha 10 anos de idade, e ela me chamava de ET e outras coisas. Foi no Brasil. Essa maluca aí, nada mais. Na Alemanha eu nunca sofri nada. Inclusive, no meu último ano de conservatório, eu fiz papel principal na montagem do conservatório, então... Foi o papel que eu fui te assistir? Foi Gisele? Foi. Ou não? Foi, né? Ai, gente... Quando eu vi assim, porque a gente pega aquele panfleto, né? Pra quem não sabe, quando você vai assistir um balé, você recebe sempre um panfleto, né? Com o nome de todos os bailarinos e tal. E tava lá, Gisele, assim, sambando na cara da sociedade, Bruna Thaís. Eu entrava assim, falando, gente, é a minha amiga. É a minha amiga, galera. Aplaudem, por favor. Ai, gente, foi tão incrível. Eu lembro como se fosse ontem, cara. Nossa, muito incrível, muito incrível. Sim, eu lembro da gente na estação de Karlsruhe também, voltando pra minha casa. Aquela salsa, né, que você me levou. Vou jogar a culpa agora toda pra você. Sim. Me fala uma coisa, tem muita inveja, assim, no mundo da dança? Você sentia um ódiozinho mortal, igual eu sentia por você no começo? É assim, outra vez, no conservatório, como são meninas selecionadas, e olha que no conservatório que eu estudei também tinha as pessoas como eu que ganharam a bolsa, que foram selecionadas para estar ali, mas tinham pessoas que pagavam por estar ali. Assim, inveja dessas pessoas não tinha, porque inclusive nós éramos amigas e tudo, eu não sentia inveja nenhuma, mas outra vez voltando pro Brasil, antes de eu ir, rolava inveja de uma mãe. A menina era minha amiga, super minha amiga, e a mãe tinha coisas comigo. Ai, gente, mãe. Então, às vezes as mães atrapalham mais, mas na Alemanha também, da parte das minhas colegas, não tinha inveja. Tem muita competição? Sim. Tem muita gente sem noção? Sim. Sim. Até hoje eu tenho, assim, uma coisinha, uma historinha pra contar. No último ano que eu participei da Promodança, que eu era a primeira bailarina lá de título estadual, a gente fez Bela Adormecida e eu revezava. Um dia eu fazia a Fada Lilás, outro dia eu fazia a Bela. A Aurora, né? E o dia que eu fiz a Fada Lilás, eu sou muito encucada com a minha sapatilha. Eu tenho que costurar ela no dia da apresentação. Eu verifico se tá bem costurada tudo. A minha sapatilha arrebentou, Thiago. Eu tava no meio da variação, no meio da diagonal, fazendo atitude, arabesque, pirueta, não sei o quê. A minha fita estourou. Chacoalhando a fita. Eu não sei o que foi isso. Eu penso que foi porque eu costurei mal, mas é praticamente impossível. Do jeito que eu sou neurótica, ou alguém cortou a minha fita, porque eu lembro que eu saí pra coxia e eu falava, alguém me dá uma agulha, alguma coisa, eu preciso prender isso, porque eu tinha que entrar pra fazer a coda das fadas ainda. E a sapatilha assim
a vida chacoalhando. E Sim. ninguém se moveu. Eu falei, gente, que é isso? E essa é a única coisa que eu tenho que contar, assim, que eu não sei se foi por alguém que tinha uma inveja e que quis me sabotar. Sim. E não conseguiu, porque eu continuei fazendo, aí como se nada tivesse acontecido na fita assim. Eu tenho o DVD disso, com a fita chacoalhando. Eu não lembro disso. Eu não sei. Ou eu acho que na época a gente não... acho que eu não tava no Klein ainda. Não, você não tava no Klein ainda. Foi em 2009, mas foi no comecinho de 2009. E eu acho que você não chegou a pegar essa época, mas... É a única coisa que vem na minha cabeça, assim. E da Alemanha, as meninas da minha sala nós éramos todas muito companheiras, assim. Agora na minha cabeça não vem, e nas companhias que eu trabalhei também não vem nada. Nas últimas companhias russas que eu trabalhei, sim, que elas me excluíam um pouco. Elas ficavam só entre elas Já aconteceu que eu tava me maquiando, tinha aniversário de alguém e é costume trazer champanhe, alguma coisa. Elas abriam, se serviam todas e, tipo, me pulavam. Nossa, gente. Ai, mano, pra quê? Mas eu também nunca me importei, sabe? Eu não tava ali nessas últimas companhias que eu trabalhei, eu não tava ali pra fazer amizade com ninguém. Eu queria dançar o máximo que eu conseguisse. Sim. Bom, você é muito boa no que você faz, né? E naquela época, esses títulos, você já carregava um título de primeira bailarina. E aí tudo dava certo, você dança muito, aí você ganhou a bolsa. É óbvio que quem tá ali também batalhando, a gente sabe como que é no Brasil. Infelizmente não tem aquele apoio, poderia ter milhares de companhias no Brasil. Cada estado poderia ter umas 30 companhias de dança, porque brasileiro é sempre, infelizmente o brasileiro tem que sair do Brasil pra dançar fora, né, e embelezar os teatros do exterior. E quando você chega no exterior e você, por exemplo, a companhia de Karlsruhe, na época que eu estudava e dançava lá no teatro, tinham pelo menos, Thiago, uns 15 brasileiros dançando. O meu grupo, o grupo que foi comigo para a Alemanha, nós éramos em 4. E cada ano chegava mais uns 4. Então o grupo de brasileiros dentro do conservatório era muito... Os brasileiros são muito valorizados no exterior, dançando. Porque é um povo muito talentoso, um povo muito trabalhador, porque, como você já disse, é muito difícil no Brasil. Então, quando você acaba tendo essa oportunidade, você valoriza essa oportunidade. Bom, e é uma pena, né? Você vivia na academia, né? Como muitos outros. A gente ia pra escola, saía da escola e já ia pra academia e ficava o dia inteiro lá dançando, né? Eu lembro que eu saía do Amaral, que eu estudava no Amaral Wagner, em Santo André. Ó, o Merchan, sim, 50 mil na minha conta, obrigado. É escola pública, então... Não tem merchan, ou não tem dinheiro. Eu saía 12:20, eu acho que era, se eu não me engano. Eu pegava o 03 e ia pro Klein direto. Eu fazia aula... Primeiro eu tinha aula particular. Eu fazia aula particular das 2 até umas 4:30, 5. E depois desse horário eu entrava no grupo que eu fazia parte, no ano que me correspondia no Klein. E ia até as 10:30. Acho que isso acontece com muita gente, né? Com muitos bailarinos. A gente acaba ficando o dia inteiro na academia. Por isso é o que você falou, né? A partir do momento que você tem uma oportunidade dessa, você agarra. Porque é o que o brasileiro, eu acho que a gente já começa dançando com o objetivo de ir pra fora, né? De querer sair do Brasil, porque você já nasce sabendo que ali não vai dar em nada. É assim... A partir do momento que você tem claro que é aquilo que você quer fazer, meio que isso se torna o seu objetivo. Porque eu lembro que eu trabalhava com a Márcia e com a Helena nisso de gravar DVD para mandar para fora, ou se tinha alguma audição de alguma escola fora, a gente sempre estava pendente dessas coisas, sabe? Porque era aquilo que ia fazer você ter o salto. E eu lembro que nessa época... foi quando abriu mais ou menos a São Paulo Companhia de Dança também. Ou seja, que antes tinha menos oportunidade ainda, né, de você conseguir. Eu tenho amigas que estão na São Paulo e estão super bem, mas antes disso era o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a Débora Coker, ou tinha na época também o SESI Minas, tinha a Companhia do Sesc, que também parece que já não existe mais. Que é que o Caio dançava, não é? E algumas outras de contemporâneo, né? Mas clássico mesmo agora é a São Paulo e a do Rio de Janeiro, o que eles fazem, né? Que também passam um perrengue danado. O que te marcou positivamente e negativamente, assim, durante o seu período na Alemanha? Então, eu acho assim, ponto positivo foi as amizades que eu criei e como eu amadureci, né? Porque eu fui pra lá sendo uma adolescente bobinha e
e eu me deparei sozinha. Eu nunca tinha ficado sozinha. Eu morava com os meus pais, a minha mãe fazia tudo. Eu passava o dia inteiro dentro do balé, então eu não sabia cozinhar. Eu arrumava meu quarto quando minha mãe mandava, eu tirava a pó da casa quando ela pedia e tal. Mas eu não tinha essas obrigações. Eu não pagava a minha conta do celular, eu não tinha que calcular o dinheiro para pagar meu aluguel, para pagar o meu seguro-saúde, sabe? Então eu acho que o ponto positivo foi o amadurecimento e as pessoas que eu acabei levando para minha vida dali, sabe? Eu acho que é isso. Sim. E negativo? Ponto negativo, eu não sei se tem algum ponto negativo, porque até com as experiências ruins que eu tive ali, eu acabei aprendendo alguma coisa, sabe? Ai, gente, o que eu tava esperando de uma estrela. Era a resposta que eu tava esperando. Eu falei, pode deixar que eu respondo por você, porque eu sei o que você vai responder. Porque uma pessoa sábia, uma pessoa que gira, uma pessoa que fica no balance, é a resposta que ela dá. Porque, assim, o único momento muito ruim que eu lembro foi quando a minha avó faleceu, que foi no meu último ano de conservatório que eu tava lá. Eu tava perto de me formar e a minha mãe me ligou, obviamente, pra me contar a notícia, e foi o pior momento que eu vivi, assim, apesar de todos os nãos que eu levei em todas as audições que eu fiz, aquilo foi sabe assim, o meu mundo caindo. E o ponto negativo que eu diria foi a frieza e a falta de carinho e consideração depois de tantos anos juntos que a diretora teve comigo, sabe? O trato que ela teve comigo. Mas que depois eu acabei também levando uma lição de tudo aquilo, sabe? Então eu não vejo isso como um ponto negativo. Eu aprendi que você não pode esperar tanto de outras pessoas, por mais que você pense que, sei lá, que a pessoa goste de você, tem um apreço por você, é melhor você não esperar nada e criar falsas expectativas. Você passou esse período na Alemanha, hoje você não mora mais na Alemanha. Estamos em Espanha. Sim, estamos em Guadalajara. Gente, ela está na Espanha. Quanto tempo que você está morando aí? 5 anos já fazem, eu acho. 5 anos. Na Alemanha foram 20 mais 10, você tá hoje com 72. Entendi. Tipo, 5 anos. Eu morei 6 anos ao todo na Alemanha, entre indas e vindas. E aqui eu tô há 5 anos. Por que Vamos Espanha? fazer 5 anos. Porque eu casei com um espanhol, ele herdou uma empresa. E no Brasil eu trabalhava sempre que eu volto pro Brasil por algum motivo, eu volto pro Klein. Ai, gente, sempre. Eu também. Nem dançando mais eu tô, mas eu tenho que voltar pra aquele lugar. Porque E eu tava é a vida. Sim, é a família que eu escolhi. É a família que não é do meu sangue, são as mães que não me pariram. Sim. Mas são as mães que me fizeram me tornar a bailarina, a professora que eu sou hoje. Então, eu sou muito grata por tudo que elas sempre fizeram por mim. Eu sempre acabo voltando, até nas férias. Eu sempre tô enfiada lá mais tempo do que na casa da minha mãe, Sim. por exemplo. E aí, a gente tava no Brasil morando. Nós passamos 1 ano e meio, eu tava trabalhando no Klein e tudo isso. E um belo dia ele me chega e fala: nós temos que voltar pra Espanha. O que você pensa disso? Eu acho péssimo, né? Porque a Espanha é o Brasil da Europa, porque aqui não tem praticamente nenhuma companhia de dança. Quando eu cheguei aqui, existiam 2 de balé clássico e neoclássico, que é a Companhia Nacional, a extinta Vítor Ullás, porque fechou a companhia esse ano, por N motivos, o diretor decidiu fechar, então temos menos opções ainda. Existe só a Companhia Nacional e é uma companhia assim que quando você entra, você vira funcionário público e existe umas leis assim que cada 3 anos eles deveriam te mandar embora. Como você refaz uma companhia a cada 3 anos? Existem muitos processos judiciais dos bailarinos processando tudo isso, porque é impossível, né? Um bailarino somente ficar 3 anos num local. E não tem muita opção, eu acabei vindo pra cá por isso mesmo. Porque eu casei e como eu só tava dando aula no Klein, eu trabalhava de professora, eu dançava em festivais, dançava de convidada em algum lugar e tal. Mas, pela situação que é o Brasil, também não tinha onde trabalhar. Tinha feito audição já pra São Paulo, mas não tinham me aceitado. Então eu acabei decidindo vir pra cá. Falei, pra dar aula no Brasil ou aqui, se pra você, tua carreira
carreira vai se desenvolver melhor lá e eu posso continuar dando aula e tô na Europa, posso fazer cursos, tô mais perto de todos os meus amigos que estão em vários países daqui. Então foi assim que a gente acabou vindo pra cá. Entendi. Bom, você é uma bailarina estrela e uma bailarina mãe, que eu acho que é o que todo mundo tá esperando, né? Sim, eu A sou uma bailarina mãe. Mãe. Como que foi isso da gravidez? Como que você descobriu? Como que foi quando você descobriu? Foi no Brasil? Você já estava na Espanha? Então, eu fui pro Brasil dançar no Klein, espetáculo de final de ano deles. Dancei com o Diego, foi lá Baiader que a gente dançou, e Cisne Negro também, em homenagem à sua blusa, que você tá toda de cisne negro aí hoje. Eu tô todo odilho, eu tô toda no nojo. E a gente dançou tudo. Eu lembro que eu tava com muita espinha, muito. Eu falava, gente, eu não sei o que é isso. Eu lembro que o Diego me comprou uma base, assim, reboco pra passar na minha cara, porque tava gravíssimo. E eu voltei pra Espanha e eu fui fazer turnê com a companhia russa que eu trabalhava. Porque aqui existem, eu conheço, 2 companhias russas, que é a diretora da escola que eu trabalho aqui na Espanha. Ela foi primeira bailarina dessas 2 companhias, então ela sempre convida alunas dela. Na época eu era aluna dela, não trabalhava como professora ainda, eu ia lá fazer aula só. Ela falou, olha, eles estão precisando, você pode começar amanhã? Posso. E eu fui fazer eu tinha feito turnê com uma companhia anterior, que tinha vindo pra cá, russa também, e nessa era a primeira vez. Fui com a cara e com a coragem, aprendi a versão do Lago do Cisne deles em uma semana inteiro. Cheguei lá, tive que aprender outra parte que ela queria que eu dançasse também, porque a menina tinha se machucado. Enfim, aprendi o balé inteiro lá, onde eu ia fazer tudo. E do lado esquerdo, né? Tipo assim, em uma semana, Lago do Cisnes e do lado esquerdo. Ah, entendi. E eu tô fazendo turnê com essa companhia e eu sempre passei muito mal em ônibus. E a gente viajava, cada dia era uma cidade da Espanha e sempre dentro do ônibus, e eu passando mal, e eu tava com 2 amigas minhas que faziam aula na mesma escola que eu aqui também, e eu passando mal, inclusive uma delas, não, quando a gente chegar na próxima cidade, vamos comprar um remédio na farmácia que é bom é próprio pra isso, pra quem tem enjoo no ônibus, tudo. Eu, tá, vamos comprar. E aí, nessa turnê, a turnê durava 2 meses e meio, alguma coisa assim. E não vinha, minha menstruação não vinha. E eu falei, deve ser nervoso, porque é assim. E não me estranharia se tivesse atrasada, porque cada dia você tá num teatro. Você dorme dentro do ônibus, você dorme mal. Uma loucura total. Tá tudo desregulado, né? Exatamente. Tá tudo eu falei, não, imagina, que eu tomo anticoncepcional e não sei o que, não sei quanto. Voltei para Madrid, tive 3 dias livres. Na época eu morava em Madrid, fui para Madrid, conversei com a minha sogra. Falei, sogra, que eu tava na casa da minha sogra, eu acho que eu tô grávida. Vamos ali na farmácia comigo que eu não tenho coragem de comprar um teste. Caiu uma gota de xixi e apareceram 2 listras assim. Entendi. Grávida. Tipo, né? E aí liguei pra minha médica, tudo, falei, olha, eu tenho que voltar a dançar daqui 3 dias, porque eu não terminei a turnê ainda, não sei o que. Ela falou, vem, eu faço consulta, a gente vê tudo. Tava tudo bem, minha sogra me levou pra dançar, porque ela queria assistir, ela aproveitou pra ir comigo. E eu assim, sogra, ninguém sabe, não conte pra ninguém, minhas companheiras não sabem. A primeira coisa que ela fez, Thiago, quando chegou lá, a Bruna não pode comer Ramon porque ela tá grávida. Ai, gente, eu adoro essas pessoas, juro. E aí a minha amiga do lado, olhando assim pra minha cara, eu passei 2 meses inteiro dormindo no mesmo quarto que você e você não me conta que você tá grávida? E eu assim, né? E foi assim, o Titi apertava, a menstruação não descia, e eu no meio de uma turnê louca de Lago dos Cisnes e Quebra-Nozes, descobri que eu tava grávida. E você conseguiu levar isso tranquilamente? Assim, depois que você ficou sabendo, você... Eu dancei, eu acho que mais 2 ou 3 vezes, porque já foi bem no finalzinho da turnê que eu descobri. Mas eu continuei fazendo aula, dando aula, e na época eu trabalhava numa academia de monitora também, eu dava aula de ginástica também. Gente. Eu dei aula até quase 7 meses, eu acho, de gravidez, com uma barriga imensa, e minhas alunas morriam de medo, e eu lá, Toda a no ponto de plié, explodir. sim. No demi, no grand plié, e não tava acontecendo nada, gente. Nada. E uma coisa curiosa é que eu e a diretora da escola que eu trabalho,
a gente ficou grávida ao mesmo tempo. Que Eu legal. cheguei pra contar pra ela, eu cheguei assim, nesses dias livres que eu tive, e eu fui lá dar aula, né? Eu falei, ela chama Rada. Eu falei, Rada, eu tenho uma coisa pra te contar. Ela, o que é? Eu falei, eu tô grávida. Ela ficou me olhando, ela, você tá brincando comigo, né? Eu falei, você tá brava? Ela, não. Eu falei, então o que foi? Ela, é que eu também tô grávida. A gente tinha uma semana de diferença. A Ivone nasceu dia 26 de setembro, o filho dela nasceu dia 25 de setembro. Nossa, gente, que engraçado, né? E as duas no espetáculo de final de curso com a barriga Ai, enorme. enorme, uma coisa de louco. Como que você faz pra conciliar tudo isso? Porque você continua dançando. Como que foi, assim, essa mudança pra você? Tipo, eu fico me perguntando, assim, de você falar, cara, agora eu sou mãe, eu vou continuar trabalhando, vou parar por um tempo, não quero mais dançar, vou me dedicar 100% à minha filha. Como que foi isso? Então, como eu não estava numa companhia estável, né, eu fazia essas turnês quando porque essas companhias vêm, uma delas vem na temporada de verão e a outra vem na temporada de inverno. Então a gente tem aí uns tempos que eu ficava livre dando aula e tudo isso, né? Aí, como eu não estava trabalhando fixa numa companhia, eu só estava como professora e eu dançava de vez em quando, foi mais fácil. Só que assim, eu não queria colocar a Ivone numa escolinha tão pequena, porque eu dava aula, antes de estar grávida, eu dava aula das 9 às 9h30 da noite. Então, assim, eu decidi que eu manteria as minhas turmas principais, né? E a opção que eu e o Iari, que é o meu marido, a gente chegou, é que a gente contrataria uma pessoa que ficaria comigo na escola, porque eu queria dar o peito pra Ivone por tudo nessa vida. Sim, sim. Então, tinha uma moça que ela ia comigo trabalhar. Eu dava o peito pra Ivone antes de entrar pra dar aula. Ela ficava com a Ivone, ia passear com a Ivone no parquinho, não sei o quê. Então, o primeiro ano de vida, dos 3 meses até os 9, 10 meses da Ivone, a vida da Ivone foi dentro da escola de balé. Entendi. Ela ia todo dia, todos os horários que eu tinha que dar aula, ela ia, e essa moça ia também, e me ajudava, e foi assim. E quando ela fez 1 aninho, a gente colocou ela na escolinha, e eu continuei dando aula normal, e aí, depois que ela fez 1 aninho, eu comecei a participar de um projeto de uns amigos da Venezuela, que também dançam aqui, e a gente começou a fazer espetáculos por Madrid, e foi bem interessante, assim, e foi relativamente fácil, porque ela já ia pra escolinha, no horário que ela tava na escolinha eu aproveitava para ensaiar. E de fim de semana ela acabava ficando com a minha sogra, porque naquela época a minha sogra estava mais livre, assim, ela conseguia ficar com a nenê, porque o Iari tem uns horários malucos. Ah, entendi, tudo bagunçado, Então era a escolinha, e quando a minha sogra podia ir de fim de semana com a minha sogra, e quando não, ela ia junto. Você só tá no clássico ou você tá fazendo outros estilos? Eu dou aula só de balé clássico. Eu, nesse projeto que eu participo com esses meus amigos, é neoclássico e contemporâneo. Então, eu acabei também... Continuo na linha clássica, mas mais soltinha. Não tão presa às regras do repertório. Sim, sim. Com quantos anos a Ivone tá? Ela vai fazer 3 anos. Ela vai fazer 3. E agora você diria que tá ficando mais fácil de você poder se dedicar, vamos colocar assim, se dedicar mais à dança? É óbvio que é sua filha, você tem sua família hoje, mas de você poder estar dançando mais, pelo fato dela não precisar tanto de você, porque tem a escolinha e tal. Conforme ela foi crescendo, quando ela fez 1 aninho, eu consegui entrar nesse projeto pra voltar a dançar e tudo isso. Agora, oi, Fi, que bom que você tá aí, bonitinho. O Fi, você lembra dele? Você conheceu ele na Alemanha, o Felipe? Ai, lembro. Óbvio que lembro. Felipe, beijo. Você conheceu ele. Gente, eu não tô nem vendo, a minha lente tá super embaçada. Eu não tô vendo ninguém aqui, eu tô super curtindo o momento com a minha estrela. É ela, deixa ela falar que tá tudo perfeito, gente, amo. Quando ela fez 1 aninho, eu consegui entrar nesse projeto com os meus amigos e tudo. E agora, eu consigo dar mais aulas, eu consigo dar mais tempo de aula, eu consegui voltar a fazer aula todo dia, porque tinha vezes que eu não conseguia. Vai sendo mais fácil, né, conforme ela for maiorzinha. E agora que ela tá maiorzinha, a gente quer abrir. Eu falo a gente porque o Iari, ele me apoia em tudo, assim.
Quando a gente tava namorando, porque eu venho namorando o Yari desde a minha época de conservatório na Alemanha. Ah, Ele- entendi. Vocês se conheceram lá. A Vocês gente se conheceram se conheceu- na Alemanha? Vocês se conheceram? Nós nos conhecemos em Mannheim, na Uhum. salsa. Ai, gente, aquela, eu sabia. A Bruna falou pra mim, tem uma salsa aqui que eu quero te levar. Aquele dia foi o pior dia da minha vida, porque aquele lugar, gente, não é de Deus. Eu sabia. Eu sabia que tinha isso aqui que eu não sei o nome. Eu sabia. A gente se conheceu lá no meu último ano de conservatório. Eu passei 6 meses no Brasil, ele 6 meses em Hanover, porque nessa época ele mudou de cidade, separados. Eu voltei pra Alemanha, me pediu em casamento, nos casamos. Eu falo nós porque ele vem desde essa época, ele sempre me levou pra fazer as audições. Ele sempre, Sim. quando eu não tinha dinheiro pra comprar uma passagem pra ir fazer uma audição, ele ia lá e me pagava. Sim. Ele sempre tá apoiando. Então, ele mais que eu, decidiu que nós deveríamos abrir uma escola. Era essa a minha próxima Porque- pergunta. Você já adivinhou a minha próxima pergunta? Quais são os seus planos, os seus projetos? São esses, porque eu acabo me frustrando com algumas coisas que eu vejo aqui. Porque no começo, você lembra que eu acabei falando que a Espanha é muito parecida com o Brasil nesse aspecto da dança. Eu vejo tem uma quantidade de escolas. Sempre tem que travar, né? Vocês já perceberam? Ai, Bruna, vamos esperar que ela vai voltar. Ela já tinha me falado que a internet dela tinha lá na área que ela mora, tem uma ventania e uns bagulho todo lá que acontece. E que talvez a internet dela cairia. Mas vamos, mentalizar que Bruna voltará. Voltei. Tcharam! Abertura de palco, né? Começou, abriu a cortina, ela já tá lá toda assim, ó, toda preparada. Esses momentos quando cai assim, é igual quando a bailarina, né? Acontece alguma coisa que cai, né? Dá um Sim, escorrego. Pelo amor de Deus. Então, Seus projetos, vamos lá. A gente tava falando da escola, né? Porque eu acabo me frustrando com a quantidade de escolas que eu vejo aqui e com o trabalho ruim que eu vejo. Porque o bailarino espanhol, ele acaba indo pra fora também pra estudar. Eu não sabia disso, eu não sabia. O Vitor Uyart, ele tinha, né? Porque ele acabou fechando todas as escolas dele esse ano, inclusive a companhia. Então, todos os bailarinos, assim, quando estavam num bom nível, eles acabavam indo pra escola dele. Tamara Rojo, Ángel Corella, Joaquim de Luz, todos os grandes bailarinos espanhóis, Lucia Lacarra, foram alunos dele, que chegaram num certo nível e acabaram indo pro Royal, para a Companhia de Munique, para os Estados Unidos. Sim. Eles acabam saindo daqui porque não tem opção. E as escolas que tem aqui, os conservatórios que existem aqui, são bem fraquinhos. Nossa, eu não sabia. Eu trabalho numa escola pequena, mas às vezes chegam meninas lá que falam que vêm do conservatório e não sei o que, não sei quanto. Você fala, mas de que conservatório você veio? Eu tô te falando as coisas e você não tá sabendo me responder aquilo que eu tô te passando. Sim. E às vezes você também, por exemplo, no Klein, como eu fui educada ali dentro, a minha linha de trabalho, a minha visão de trabalho é muito parecida com a delas. Então a gente sempre se deu muito bem quando eu trabalhei ali. Aqui, às vezes, choca um pouco, sabe? Porque eu não concordo com algumas coisas. Entendi. Sim. Então, o Yari acabou dando essa ideia o ano passado. Ele, por que você não faz uma escola? Por que você não abre a tua própria escola? Você faz do jeito que você quer. Eu vi que o Felipe falou que ele quer vir dar aula. Pode vir dar aula, Felipe. Eu vou adorar. Também. Sim. Me contrata, eu faço o merchan. 50 mil. Eu faço o merchan, edito seus vídeos, tiro foto do povo. Ai, eu vou faço a adorar. interpretação, a tradução dos documentos. Gente, é isso, vida. Então, eu acabei achando uma ideia legal, porque eu trabalharia do jeito que eu gosto, da maneira que eu acho que funciona, que é correto. Como eu não tô dançando no momento por todas as circunstâncias, para você ver como meu marido me apoia, antes de eu ficar grávida, ele já chegou a falar pra mim assim, se você tem necessidade de estar numa companhia, vai pra Alemanha, a gente fica separado, eu vou te visitar de fim de semana, você mora lá, eu moro aqui. Que anjo, gente. Ele tem irmão, irmã, pra poder dividir, pra poder compartilhar com a população? Não são como ele. Então, volta. Continua.
Ele chegou a falar isso. Falei, não, eu não vou fazer isso, eu não tenho necessidade de fazer, eu não sinto necessidade, sabe? Eu tive já, quando nós fomos pro Brasil e a gente decidiu voltar pra Europa, eu já tive esse pensamento de, tomara que um dia a gente vá pra Alemanha, porque eu sei que lá tem muita oportunidade, eu conheço muita gente, tem teatro em cada esquina, uma companhia em cada rua. Um tempo foi passando, eu descobri que eu gosto muito de dar aula, eu gosto de ensinar, eu gosto de ensaiar as pessoas, sabe? Eu gosto de preparar o pessoal para ir para festival. Então eu acabei descobrindo outra paixão dentro da minha paixão. Sim. Então você acha que agora você vai seguir mais esse lado, assim, dona de escola, ensaiar as pessoas, criar mais do que dançar, do que você tá em foco? Sim, eu faço aula todos os dias, eu mantenho a minha forma, quando aparece alguma coisa, quando esse projeto que eu tenho com os meus amigos aparece alguma coisa, nós dançamos e tudo isso. Sim. Então eu sempre me mantenho em forma por si. Caso acontecendo, o cisne tá lá, né? O cisne tá em pé. Assim, enquanto eu tenho uma idade relativamente baixa para parar de dançar ainda. Então, a ideia é fazer a escola. Estamos estudando, estou me preparando, porque não é só a parte artística que tem que funcionar, né? Certeza, eu tenho que entender de outras coisas. Sim, porque você vai acabar virando uma administradora, né? Isso. Tem toda essa parte, aí a parte de arte, comprar material, onde que vai ser, o que uma academia precisa, qual que é a estrutura de tudo isso, né? Exatamente. Não é só, vamos abrir, eu tenho a sala da minha casa, vem galera, vamos dançar. Não, eu tenho toda a formação necessária, não. Você precisa saber usar a tua formação com mais um monte de outra coisa de outras coisas para fazer isso funcionar. Então, nós estamos nesse processo. Eu acho que eu nunca vou falar, eu vou parar de dançar definitivo. O Diego, meu partner do coração que tá por aí na live, que eu já vi ele escrevendo. Amo. Ele não me deixa. Ele sempre fala, não, porque quando a gente tiver... Porque o Diego tá dançando nos Estados Unidos, né? Quando nós dois estivermos no Brasil de férias, a gente vai dançar, porque falta dançar aquele Don Quixote que a gente nunca dançou junto. Ai, gente, amo. Então, que incrível. Eu acho que até o corpinho aguentar, a gente sempre vai estar dançando uma coisinha ali, outra aqui, mas nesse momento, no país que eu me encontro, eu acho que a forma de eu continuar é sendo professora, passando a experiência que eu tenho, passando a minha visão da dança para os mais jovens, sabe? Sim. Você acha que esse momento de quarentena, então, tá sendo positivo para você poder absorver todos esses planos e dar uma estudada? Veio numa boa hora, porque eu pensei em muitas coisas, eu encaminhei muitas coisas, tirei muitos pesos das minhas costas. E eu, assim, tenho amigas que a gente se junta para fazer aula de manhã, então você acaba vendo quem são aquelas pessoas que realmente estão, sabe, conectada com você, apesar de tudo. E sim, tempo para pensar não falta, né? Com certeza. Acabei vendo que existem outros caminhos dentro daquele caminho principal que eu escolhi trilhar. Entendi. Uma perguntinha aqui, inclusive essa pergunta é de um amigo meu colombiano, só que ele fala português. Então você pode responder em português, mesmo sabendo que a Bruna arrasa nos idiomas, né? Porque ela fala 12 línguas. Mas pode responder. Olha, não me xinga não, hein? A gente tá ao vivo. Quem fala muitos idiomas aqui é você. Eu falo dois eu não falo muito. Não. Ele tá perguntando se dói, tá na ponta do pé, né? Na sapatilha de ponta. E como que fica o pé, né? Se detona, se deforma. Olha, assim, o meu pé é bem bonitinho pra ser um pé de uma bailarina profissional. Obviamente, eu tenho muitos calos, muito... Hola, Rada Guapatu. Bonita. Rada é a diretora da escola. Ai, hola, mucho gusto. Besos, desde de Bélgica. Então, o pé, você acaba criando calo, teu pé fica mais duro, a pele fica mais dura, né? Mas dentro de todos os pés que eu já vi, o meu pé é bonitinho. Eu não tenho joanete, por exemplo. Então, o meu pé é bonitinho. Se quiser, eu te mostro aqui. Ai, meu Deus. Tá falando sério? Não, né? Eu posso mostrar se você quiser. Gente, eu tô passada, então mostra pra não deixar o povo curioso. Você, quem sabe, o pé é teu.
Você lavou? Tá lavado? Lógico que tá, né, meu filho? Se eu até me maquiei depois de 3 meses pra vir Bruna, você participar não se maquiou, na tua para. live, Gente, ela você tá acha? Eu não tô acreditando. A bailarina vai mostrar o... Passada. Bruna, infelizmente a gente chegou ao final. Sim, que pena, foi tão Infelizmente. gostoso. Eu queria, de novo, te agradecer mais uma vez por você ter vindo, por você ter, né, ter tirado um pouquinho aí do seu tempo, que eu sei que tem toda essa coisa aí agora de mãe, né, seu marido tá aí, que teve que colocar a Ivone pra dormir e pra vir poder falar comigo, porque já tá tarde aqui agora. Eu queria te dizer que você conquistou tudo que você conquistou e ainda tem muito pra conquistar, porque você é uma pessoa maravilhosa, você me impressionou, assim, em várias coisas. Primeira coisa, porque todos os sonhos que eu tinha, você, naquela idade, você já tinha realizado. Que assim, era dança. Eu queria muito dançar muito bem e eu queria muito viajar, eu queria muito ir pra Alemanha. E você, com 17 anos, eu falava, cara, ela já tá lá. E uma coisa que eu fiquei muito mais admirado, que eu ainda prezo muito isso nas pessoas, é a questão da humildade. Então, assim, eu tinha você como, e tenho você como, eu falo pra você, minha estrela, você é minha bailarina, você é perfeita, você é incrível. E quando eu fui falar com você, eu falei, cara, ela não vai nem querer falar comigo. Ela vai ser mais uma, assim, que vai olhar pra mim e vai falar, mano, quem é você? Foi totalmente diferente, sabe? Você veio, você me convidou pra ir te ver, você falou, vem me ver, você tá aqui na Alemanha. Eu falava, cara, a pessoa que eu sou fã tá me convidando. Eu tô no apartamento dela. Eu não tô acreditando. Você falava, não desiste, vai dar certo. E te ver, assim, brilhar, dançando, conquistando todos os seus sonhos, isso pra mim não tem preço. Então eu queria te parabenizar, assim, pela pessoa que você é. Espero que você possa passar isso tudo pra frente pra todos os seus alunos, pra esse seu novo projeto, que Deus vai abençoar, já abençoou. Desejo muita saúde pra Ivone, que ela seja tão maravilhosa quanto você, em tudo, em tudo. E obrigado por você continuar sendo essa inspiração incrível, porque você é. Obrigada a você por E ter não me deixado esqueçam, participar e da sua não esqueçam vida. desse nome, não esqueçam, Bruna Ataíde, não esqueçam. É um nome, é foda, é foda. E é isso, obrigado. Muito obrigada a você. Linda, Ah. pra terminar chorando, né? Não, mas antes de eu acabar com essa primeira temporada de lives, eu choro, porque eu acabo ficando muito assim emotivo, mas é muito incrível poder reencontrar e poder te agradecer, porque querendo ou não, a pessoa que eu sou hoje eu também devo a você. Com certeza, aquele período meu na Alemanha, só eu sei o que eu passei e só eu sei o que você fez por mim. E eu sei pelo que você passou e as nossas trocas, você me fazia eu me sentir bem. Era só perguntar alguma coisa pra Bruna que ela te respondia. Tem esse coração do tamanho do mundo. Ai, gente, tudo. Ai, Regina, ó. E você Ó. sabe que a minha casa, meu coração estão sempre abertos pra você. Como você é uma pessoa que gosta muito de viajar, minha casa é a tua casa, estamos aqui, vem me visitar. Com certeza. Não convide muito, hein? Não convido muito. Convido sim, porque Não agora que eu convide tenho uma muito, por casa favor. grande, que eu tenho. Que antes você dormia no chão do meu quarto minúsculo, você lembra, né? Óbvio que eu lembro. E agora eu tenho um quarto pra você dormir. Obrigado. Então, Obrigado mesmo, tá? Obrigado de coração. Que vocês fiquem bem nesse momento. Muita saúde, muita paz, muito sucesso. A gente vai se falando. Você também. Tá bom? Um beijo enorme. Um Te beijo. amo muito. Ai, eu também. A Taíde sempre no meu coração, estrela. Tá? Tchau. Um beijo. Beijo, um Tchau. beijo. Tchau, tchau. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado mais uma vez por vocês terem me acompanhado e ter vindo conhecer a Bruna aí, uma pessoa assim muito iluminada, que agora é mãe e veio pra mostrar que é possível ser mãe, realizar os sonhos, ser feliz e continuar dançando. Gente, basta querer, né? Eu tinha um ódio que ela tava naquele atitude, eu falava, mano, por que ela não cai? Por que ela não cai? Mas não, ela mostrou que ela fica, né? Impecável, como sempre. Fiquem bem, gratidão sempre. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima live. Tchau.